Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui mais uma vez quem vos fala, sua irmã em Cristo, irmã Tayla. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 44. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e contradiziam o que Paulo falava, contradizendo e blasfemando. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus caminhos, dos seus termos, sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Igreja do Senhor, né? A palavra que o Senhor nos deu neste final de manhã, início de tarde. Né? Eu estava aqui orando, pedindo a Deus direção na palavra. E Ele me direcionou para esta passagem, aonde Paulo e Barnabé foram pregar a palavra do Senhor numa sinagoga em Antioquia da Pisídia. Né? Eu não sei onde é Antioquia da Pisídia. Glória a Deus. Mas era um lugar onde existiam muitos gentios, né? Pelo que nós lemos aqui. Depois, amado, eu procuro melhor para poder explicar para os irmãos. Então, Igreja do Senhor, nesta palavra nós vemos que Paulo e Barnabé, os dois estavam cheios de ousadia do Espírito Santo de Deus e pregavam com autoridade, com liberdade, que toda a cidade se reuniu para se ajuntar para ouvir a palavra de Deus. Diz quase toda a cidade. No sábado seguinte, né? Porque eles foram num sábado, tinham pregado a palavra, muitos gostaram e um saiu comentando com o outro. Olha, vocês viram aqueles varões? Quem? Quem? Paulo e Barnabé. Vocês viram como eles anunciam o reino de Deus, como eles falam de Jesus? E então um falou para o outro e eles começaram a se reunir para no próximo sábado estarem lá. Vocês veem como é importante a divulgação da obra de Deus? Aleluia. Né? Eles divulgaram eles mesmos, eles pregaram, mas eles falaram, próximo sábado estaremos aqui novamente. Então foi feita uma divulgação. Foi como se aquela pregação daquele primeiro sábado fosse apenas uma amostra grátis, para que no próximo sábado se reunissem mais pessoas para ouvir a palavra de Deus, né? É por isso que hoje, amados, nós vemos aí nos mercados, né, que sempre tem aquela, vem amostra grátis quando tem um produto novo, né? Qual é a melhor propaganda? O próprio produto. Você vai lá no mercado, estão dando uma amostra grátis de uma comidinha e você experimenta, realmente é muito bom, eu vou comprar, né? E não é à toa que a pessoa que está ali demonstrando, né, chamada degustadora, ela fica ali próximo da prateleira aonde o produto está, ou geladeira, se for produto resfriado, né? Para que ela incentive as pessoas a levarem. Então vamos levar, você gostou? Vamos levar.
E aí, amados, diz que naquele outro sábado, muitas pessoas se ajuntaram. Diz aqui a palavra do Senhor que quase toda a cidade. Eu creio que os que não foram, foi os que não gostavam deles e os que estavam, né, com algum impedimento de força maior, porque senão toda a cidade tinha ido. Mas nós vemos, amado, que eles pregavam com tal ousadia, com tal liberdade, que começou a despertar inveja nos judeus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Glória a Deus. Então, igreja do Senhor, eles queriam contradizer o que Paulo dizia, mesmo que para isso eles tivessem que blasfemar, que foi o que eles blasfemaram, né? Como que eles dissessem assim: olha, amado, Jesus morreu na cruz, mas ele ressuscitou. Eles falam: é mentira, ele não ressuscitou, o corpo dele foi roubado. Entendeu, amados? Ah, ele morreu na cruz para te salvar como filho de Deus. É mentira, ele não é filho de Deus, nada. Ele é filho de José, de Maria, o carpinteiro. Entendeu, igreja? E hoje, amados, não é diferente. Hoje nós vemos que acontece isso mesmo. Né? Vem um pregador, prega uma palavra maravilhosa, toda a igreja gosta, os irmãos gostam, aí vem alguém com inveja, né? Escuta aquilo através dos meios de comunicação, das mídias sociais, celular, internet, que hoje é mais acessível a todos. Então, aquela pregação é publicada, aí vem um outro pregador, posta também um vídeo ou um áudio e começa a dizer tudo que aquele irmão pregou. Ah, ele pregou assim, mas ele não falou que tem isso também. Ah, ele falou, mas tem mais coisa. Ah, mas isso que ele falou é mentira, não é bíblico. Ah, mas é antibíblico. E começa aquele debate que nós estamos cansados de ver, não é? Um dando alfinetada no outro, né? Um trocando farpas com o outro pelas redes sociais. Era bom que isso fosse apenas entre os ímpios, mas nós vemos que isso acontece mesmo entre os cristãos, os que se dizem cristãos. Você não lembra de Jesus que os discípulos chegaram até ele e falaram assim: Mestre, eles estão pregando e eles não andam conosco, eles não são teus discípulos. E o Senhor Jesus falou o quê? Não, deixa que eles preguem. O que importa é que o reino do céu seja pregado, que o meu nome seja anunciado, que a salvação seja pregada. Não é? Ah, mesmo que eles não são meus discípulos, mesmo que eles não me sigam, mesmo que eles não são convertidos, né? É o que nós vemos, não é? Tá lá em Lucas, eu estou procurando aqui, tá, amados, para dar uma palavra com mais respaldo bíblico. Lucas 9:49. Diz aqui. Deixa eu achar aqui a Igreja do Senhor. Lucas 9, tá aqui. 49. Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava os demônios e lhe proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Amém, Igreja do Senhor? Em Marcos também tem, né? Marcos 9, 38, 40. Vamos ver aqui. Marcos 9, 38, 40. Diz aqui, né? João respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos porque não nos segue. Jesus, porém, disse: não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Eita glória! Tá vendo, igreja? E muitos esquecem dessa palavra. Eles preferem criticar aquele irmão que está pregando a palavra de Deus no Evangelho do que pregar ele também. Por que aqueles judeus não aprendiam com Paulo e Barnabé e falaram: olha, Paulo, Barnabé, eu quero aprender a pregar igual vocês pregam.
porque aqui diz que uns gostaram deles. Diz que teve uns prosélitos religiosos que seguiram a Paulo e Barnabé, e os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Mas já teve outros que, com inveja, diz que eles chamaram mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé. Pois é, amados, então, nem todos aqueles que são religiosos, que se dizem honestos, eles têm a verdade neles mesmos. Porque se aquelas mulheres realmente fossem honestas, elas iam entender, não, realmente, estes homens são homens de Deus e estão pregando a verdade. E os judeus que não querem entender, mas elas foram pela ideia deles. Por quê? Porque Paulo e Barnabé eram novos na cidade e elas já conheciam aqueles judeus há mais tempo. E quantas vezes, amados, nós não damos crédito a uma pessoa que está dizendo a verdade só porque a gente não a conhece há muito tempo. Não é, não, Natália, mas você está falando um negócio, eu dou mais valor para quem eu já conheço. Quem eu não conheço, eu não vou acreditar. Mas espera aí, amado. Você tem que ver que aquela pessoa está falando tem sentido, não é? E hoje muitos estão aí. Diz que tem nome de crente, que são religiosos, que são honestos, mas levantam perseguição contra aqueles que realmente estão fazendo certo na obra de Deus. E quantos irmãos amados sofrem por causa disso? São expulsos das igrejas, são expulsos dos ministérios, porque, quem esse irmão pensa que é para vir pregar isso aqui? Ele chegou aqui ontem, não é? É novato na igreja, como eu já ouvi falar. Não, os novatos, tem que tratar assim. Não, os novatos não podem dar muita liberdade, não. Igreja do Senhor. Olha o que Paulo e Barnabé disseram aqui. Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. E assim, igreja, se na tua igreja, se no teu ministério não dão ouvido a palavra de Deus, não te deixam pregar, vai lá fora. Tá cheio de gentil, tá cheio de pessoas. Veja bem, eu não estou falando para você se desligar do seu ministério. É para você pregar a palavra aonde as pessoas, as almas estão sedentas de ouvirem uma palavra de salvação, de conforto, de consolo. Igreja do Senhor. E você e muitos aí estão brigando por cargo, por posição, por oportunidade. Não, porque o pastor tem que me dar oportunidade para pregar pelo menos uma vez por mês. Não é assim, não, igreja. O culto é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Agora, se você vê que tem muito favoritismo na igreja, que é o que eu vejo hoje em dia, muitas igrejas são assim. Só dá oportunidade para a família do pastor, né? Muitas igrejas, não são todas, né? Mas igreja do Senhor, isso acontece mesmo, né? O pastor, ele vai fazer como nós falamos aqui, ele vai dar oportunidade mais para quem ele conhece melhor, os da casa dele. Aí você pode dizer, não, nem sempre, irmã Thalia. O pastor não conhece o filho dele bem, não, porque ele está cantando lá na igreja, mas lá na rua está aprontando, o que eu vi, amado. Mas ora a Deus, pede para Deus mostrar para ele, né? Mas você faz a tua parte, vai no culto, se der a oportunidade para tu pregar, pega, já esteja preparado com a Bíblia aí, prepara uma palavra hoje. Sim, hoje. Prepara uma palavra hoje, estuda, ora, consagra e fala, quando eu tiver a oportunidade, eu já tenho uma palavra preparada. Porque muitas vezes, igreja, você não recebe a oportunidade lá na tua igreja, porque o pastor fala, irmão, você vai pregar hoje. Não, pastor, eu não preparei nada. Irmã, tá com a oportunidade para louvar. Não me avisou com antecedência, eu nem ensaiei. Aí você não ensaia, você não estuda, aí quer ter oportunidade. Mas é porque eles têm que avisar com antecedência, não, amado, nem sempre. A gente avisa com antecedência porque quando tem uma campanha, né, na igreja, aí fala, irmão, tu vai pregar na campanha no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. Amém. Mas num culto público, num culto normal, é você que já tem que estar preparado. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Obreiro
aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a espada da verdade, que é a Bíblia. Amados, nós somos soldados de Jesus. Nós estava cantando agora há pouco o hino da harpa. Soldados somos de Jesus. O soldado ele tem que estar preparado para a batalha. Ele tem que estar preparado para a guerra. Na hora que a guerra estourar, ele já está ali, ó, com a espada desembainhada, com o uniforme, com o escudo, com o calçado, glória a Deus, com o cinturão, com o capacete, ele tem que estar preparado, não é? Como os Paulo e Barnabé estavam aqui preparados, mas a palavra diz que eles usando de ousadia, eles fizeram assim, ó, porém contra eles sacudiram o pó dos seus pés e partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Glória a Deus. Está vendo, igreja do Senhor? Eles sacudiram a poeira dos pés. Por que, igreja do Senhor? Porque nós não podemos dar pérola aos porcos. Quantas vezes a gente faz culto no lar, né? A gente vai lá na casa do irmão, irmão, você está precisando de um culto no seu lar. Ah, o irmão pede, eu quero um culto lá na minha casa. Aí você vai, prega a palavra. Muitas vezes é uma palavra dura de correção, a pessoa vira a cara para você. Não gostou, não quer ouvir a palavra, não quer ouvir a verdade. Está com comichão nos ouvidos. Aí sim, amado, você vai, chacoalha e sacode a poeira dos teus pés e fala, ó, amado, a minha parte eu fiz. Agora daqui para frente é com você. Agora eu vou pregar a palavra, vou fazer um culto no lar, vou fazer campanha a quem realmente precisa e a quem realmente dá valor. Amém, igreja do Senhor? Então fica com esta palavra neste momento para a tua vida, que sempre vai acontecer aqueles que estão em evidência na palavra, viu, igreja? Não quero estar em evidência com fama, com nome seu, não. O nome pregado tem que ser de Jesus. A ele toda a honra e toda a glória. Mas sempre aquele que está em evidência, ele é apontado, ele é apedrejado, né? Já não nos diz o velho ditado: a árvore que não tem fruto não é apedrejada, mas aquela que tem bons frutos, sim, ela é apedrejada para que os seus frutos caiam. Então, infelizmente, no meio cristão, acontece dos seus próprios irmãos na fé serem contra você, dizer que você está querendo se aparecer, inveja. Isso acontece, mas, amado, não te entristeça com isso. Chega no teu irmão e fala, amado, o mesmo Espírito Santo que trabalha em mim, trabalha também na tua vida. Os mesmos Espírito Santo que me inspira a pregar a palavra de Deus, inspira você também se você buscar. Porque a palavra do Senhor ela é fiel e verdadeira em nos dizer: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, imagine nosso Pai Celestial, não dará o Espírito Santo àqueles que o buscarem? É a igreja. Então é só a gente buscar, não precisa ter inveja, não precisa blasfemar, não precisa querer dizer que o irmão está querendo se aparecer, porque o irmão é novo, chegou aqui agora na cidade, porque é isso que tem acontecido nos nossos dias. O irmão chegou ontem na igreja e já quer dar lição de moral, já quer passar revelação, já quer saber, já quer falar porque Deus está me mostrando, que Deus vai agir, que Deus vai fazer isso. Irmão, se Deus está dando para ele, deixa ele falar, deixa ele transmitir. A gente não pode reter aquilo que não é nosso. Não é de Deus? Então vamos ministrar. Porque o dom amado de Deus, já diz o nome, é dom de Deus, não é nosso. E nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Eu, você, o pastor, a missionária, o cooperador, o novo convertido. Glória a Deus, aleluia. Então vamos fazer a obra do Senhor e não se importar com aqueles que aparentemente são religiosos e honestos e levantam perseguição contra mim e contra a tua vida. Mas como Paulo e Barnabé, sejamos cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Essa parte que eu falei, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, está em Lucas 11:13. Amém, amados? Agora eu quero falar com você que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Talvez você é uma pessoa muito religiosa, como essas mulheres que estavam aqui, muito honesta, mas porque você está acostumado a ouvir as velhas histórias, as velhas fábulas, os velhos ensinamentos, você não quer abrir a sua mente
para algo novo, que é o Evangelho de Cristo. Sabe o que quer dizer Evangelho? Boas novas. Se é boas novas, é novidade. Então abra os seus ouvidos e o seu coração para esta novidade que o Senhor está trazendo para a tua vida hoje. O Senhor Jesus morreu lá na cruz do Calvário para te dar a vida eterna. E ele ressuscitou ao terceiro dia para que você também tivesse a vida eterna com ele, lá na glória. Mas algumas pessoas, alguns judeus antigos, têm tentado falar assim para você: ó, não aceito Jesus dos crentes, não. Eles estão blasfemando. Olha, eles se acham os melhores. Olha, eles se acham dono da razão. Mas nós estamos aqui há muito mais tempo do que eles. Nós temos tradição, amados. Tradição não leva para o céu. Mas um coração contrito, que ama, que adora a Deus em espírito e em verdade, que não tem outro Deus diante dele, mas adora somente a Ele. Pai, Filho e Espírito Santo, que são um. Glória a Deus. Este sim é que alcançará a vida eterna. E a fé no Senhor Jesus é que te dará a tua salvação. Não a tua religiosidade, não o teu ritual de você orar, rezar todos os dias, fazer o teu jejum, tuas penitências, não. Não é isso que vai te levar para o céu, mas a fé em Cristo Jesus. Se você confessar a Ele com os teus lábios, você vai ver que você vai herdar a salvação. Glória a Deus. Então ore comigo assim: Senhor Jesus, nesta hora eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Salva a minha família, Senhor, e não me deixa cair. Não deixe eu ouvir as velhas histórias, as velhas fábulas, mas que eu venha ouvir somente a verdade, como está escrito em Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém e graças a Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Um abraço da sua irmã em Cristo, irmã Taylor.